Muito bem, estamos no nosso último bloco do Economia e Desenvolvimento desta semana e ela voltou. Como é que vai? Tudo bem? Sim, tem que chamar mesmo. Voltei muito bem, né? Voltei para ficar, dessa vez voltei para ficar. Voltou para ficar, olha, vou te contar, já estava no forno, né, Daniel? Uma substituta, né? Fazer o quê, né? Com essas flexibilidades todas da reforma trabalhista, está sendo tão bom, assim, a gente ter vários empregos. E uma substituta era tão linda quanto tu, sabia? Ai, que bom, por favor, tem que ser uma pessoa à altura. Empate ou acima, né? Senão beleza não vale a pena, e competência. Tem que e aí, ser guria, acertasse as coisas com o leão ou não? Sim, acertei em abril e acertei em maio, né? Porque vamos falar hoje justamente sobre o microempreendedor que tem datas específicas aí para declarar. Sempre foi correta seu imposto de renda, né? Sempre foi correta. Não, medo, né? Façam as coisas certas para não deixar na reta, Então, tu traz aqui hoje a Sheila, né? Que é a Sheila Policarpo, lá de São Leopoldo, ela que é contadora e coach também, e vem falar para nós sobre esses ajustes aí, essas dúvidas que normalmente nós temos enquanto empreendedores. Então, seja bem-vinda, Sheila. E aí a gente quer entender quem é o empreendedor ou quem pode ser o empreendedor, quais são as principais responsabilidades, enfim, vamos esticar um pouco esse assunto hoje. Bom dia, Lilian. Bom dia, Silvio. Obrigada pelo convite. Bom, o que é o MEI? O MEI, ele é um microempresário com um faturamento limite, de R$81 mil ao ano ou 6.750 mensais. Quem pode aderir ao MEI? O empreendedor que não tenha nenhuma empresa em seu nome, como sócio, administrador ou titular. Os maiores de 18 anos ou menores de 18, limitado aos 16 emancipado, que tenha somente um funcionário e que deve verificar também se as suas atividades estão dentro das permitidas pelo comitê gestor. Importante também salientar que ele, antes de aderir ao MEI, se formalizar, ele deve ir junto ao órgão municipal, à prefeitura, para verificar se o local que ele pretende utilizar para as atividades, se está dentro das normas da municipal, se ele está apto. E o Sebrae faz um belo trabalho também orientando nesse sentido, né? Sim. A pessoa pode fazer todo esse trâmite sozinha, mas o importante também é que tenha um auxílio, de um órgão responsável, vamos dizer assim. Responsável. Inclusive, os contadores, por eles terem o benefício de estar no Simples Nacional, eles têm o dever de ajudar, auxiliar os microempreendedores nessa formalização, e na primeira declaração anual, Mas a obrigação termina aí. Mas o Sebrae continua com esse auxílio e também tem o site do microempreendedor. Então tem duas opções para não fazer sozinho. Para não fazer sozinho. É importante salientar que se o microempreendedor ele contratar um funcionário, ele terá também as obrigações mensais, que é a admissão, a demissão, ele terá que recolher o INSS, o fundo de garantia. Tem toda essa contrapartida que muitas vezes sozinho não consegue. Às vezes o microempreendedor quer fazer as coisas sozinho, né, Silvia? A gente sabe bem disso. Mas aí vem a importância do contador. Então, como um parceiro desde a abertura dessa empresa para uma pessoa, porque na verdade o MEI é uma pessoa, um CPF que é um CNPJ também, É uma empresa, E tem todas as obrigações de uma empresa. É importante salientar e, aliás, é importante a participação. Nós temos um espaço aqui conversando sobre contabilidade exatamente por isso. Porque hoje, como o emprego está meio complicado, tem muitas pessoas perdendo emprego, elas estão tentando empreender individualmente. Então, essas dicas são importantes por isso também. E o empreendedor, ele precisa cuidar do negócio, mas necessariamente ele não tem competência técnica para cuidar desses bastidores que também precisam estar em dias, Como, por exemplo, aquelas famosas guias lá que é preciso também pagar e muitas pessoas não pagam. Como é que fica isso, Sheila? Sim. As guias, no caso, o site do microempreendedor, ele tem ali a ferramenta que tu pode recalcular essas guias e recolher dentro do prazo, que tu estabelece no mês. É dentro, de acordo com a atualização da Selic, então tu vai
calcular até o final do mês e depois que no caso do MEI, especificamente INSS e o ISS, né? Em algumas outras categorias tem também a questão do serviço. Tem o ICMS, né? Dependendo do tipo de atividade, né? Então, inclusive agora nós temos também uma facilidade aí que entrou o parcelamento especial, o PERT, para o MEI, né? Então, todos aqueles empreendedores que estão inadimplentes até novembro de 2017 pode aderir agora ao PERT. Esse PERT, ele vai beneficiar porque ele vai ter as reduções de multas e juros, né, sobre os débitos. E ele pode parcelar em até 180 parcelas, né? E também vai favorecer para que não feche, porque tem a regra do fechamento automático, né? Sim, a regra do fechamento automático. No caso, se tu ficar inadimplente por 12 parcelas, né, o CNPJ pode ser cancelado. Tem um prévio aviso pela Receita Federal. Mas as obrigações continuam, né? Que tu fecha a empresa, mas tu tem que pagar o que ficou devendo, né? Tem que pagar o que ficou devendo, né? Claro. Tu vai estancar os teus débitos, né? Não terá mais débitos futuros, mas atrás... Né? Porque tu vai poder faturar também, né? Não poderá faturar. Então, é importante aderir, né, agora que tem essa facilidade, claro, que a guia, ela é R$50, né, mesmo, e terá também a guia do mês para pagar. Mas o importante é salientar que não terá redução de multas e juros. Sim. Né? Então, é um facilitador. Na verdade, a pessoa vai estar pagando aquilo que efetivamente ela deve e isenta do juro. E, Sheila, eu acredito que é uma grande dúvida que daí todos nós temos, inclusive até para orientar futuros empreendedores aí, é com relação àquelas pessoas que têm um emprego de carteira assinada e elas têm também um vínculo MEI. Como é que funciona no que se refere à declaração? É junto, separado? Porque alguns entendem que é separado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, nós temos que separar bem o que são receitas, né, rendimentos líquidos e o que é o rendimento bruto da empresa, né? Então, se você ficou... O limite da declaração do imposto de renda da pessoa física é rendimentos tributáveis até R$ 28.559,70. Se o MEI faturou... teve um rendimento líquido para as suas obrigações pessoais de 2.380, ele está, né, isento referente aos rendimentos. Né? Mas, se ele ultrapassou, aí ele terá que verificar também as outras obrigatoriedades no imposto de renda pessoa física para saber se está ou não obrigado. Mas, se ele tem, por exemplo, rendimentos pela CLT, né? Então, ele terá que acumular, né, os rendimentos do MEI com o da CLT e verificar se entrou em uma das obrigações da declaração do imposto de renda da pessoa física. E essa é a grande dúvida, porque a pessoa que ela é seletista, ela tem lá a sua empresa que faz o seu devido recolhimento, e aí ela pode entender que o MEI é obrigado a fazer aquela declaração com o CNPJ, sendo empresa, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí é que é o grande segredo, na verdade, tem que se somar esses rendimentos. Tem que somar os rendimentos, né, e verificar se teve ou não IR a pagar. O MEI, ele tem um percentual, sim, né, de isenção que se aplica sobre o valor bruto. Inclusive, dentro do SEBRAE tem o auxílio, ali tem uma cartilha explicativa que informa como efetuar o cálculo, ou um microempreendedor também pode buscar o auxílio de um contador, né, para verificar, analisar todos os seus rendimentos do ano e saber se tem ou não que entregar essa declaração. Para fazer certo. Porque uma vez que se torna empresa, né, aí a coisa complica um pouco mais. Por isso que a gente aborda realmente essa importância de ter esse vínculo, essa parceria com o contador, né? Porque a gente está sempre conversando e aprendendo coisas novas. E, na verdade, assim, essa questão da área tributária, a grande reforma tributária que nós defendemos é uma reforma macro, digamos assim, de redução de impostos, enfim, o quanto mais não seja de que a sociedade tenha retribuído pelo Estado, né, aquilo que ela paga, em termos de serviços. Mas, naturalmente, quando se trata dessas questões, são muito complexas, coisinhas assim que a gente tem em empresa, né, Lili? Então, que a gente não imagina que, muitas vezes, tu está pagando uma coisa, está pagando indevidamente, tu pode pagar ou menos, não precisa pagar. Como, às vezes, tu não está pagando e tem que pagar. Então, isso é uma coisa importante, que o grande problema do empresário é, de repente, o microempresário como nós, assim, de repente, você está com uma dívida com a Receita sem você perceber, sem saber, né? Então, por isso que é importante a consulta a um profissional
especializado, né? E esses esclarecimentos, até para futuras aposentadorias, que é o tema que o Rui aborda bastante aqui, para complemento de aposentadoria, acho que isso também é importante que as pessoas conheçam um pouco mais, né? Principalmente quem é só microempreendedor. E aí como que faz para agregar um pouco mais dentro daquela contribuição, para não ficar só com base, daqui a pouco num valor menor, né? Que, no caso, assim, ó, quem é MEI, ele terá o limite do salário mínimo para receber na aposentadoria, né? Ele não... o que ele pode fazer, ele não vai conseguir aumentar esse valor, esse rendimento da aposentadoria, mas ele pode recolher, né, um percentual de 15% sobre o salário mínimo para que esse período do MEI conte como tempo de aposentadoria. Exatamente. Que agrega bem mais. Sheila, ótimo, obrigado, ótimo. Sheila, pela tua presença. Obrigada, aqui. Sheila. Virá mais vezes para a gente abordar um pouco mais. Ela é coach também, né? Ela é coach também. É uma coach legal. mais tímida ainda de início, mas ela é coach. Mas aí, do teu lado, daqui a pouco ela não vai ser mais Com tão certeza. tímida assim, né? Sim. Obrigado, Sheila. Obrigada. Obrigada, então, Sheila. Até a próxima semana. que bom. Voltaremos. Obrigado, então, para você pela audiência. Uma boa semana. A Economia e Desenvolvimento volta a semana que vem. Boa semana e até lá.